Olá, doutores! Estou aqui para apresentar-lhes uma novidade. É uma outra alternativa de tratamento para pacientes que são classe 2. Então, a ideia é uma correção temprana, é uma correção que é feita antes da alineação e da nivelação. Então, nós temos muitos aparatos para o tratamento da classe 2. Sabemos que é uma das malas oclusões mais incidentes e por isso é muito estudada. Há vários subtipos de malas oclusões de classe 2, uma combinação dentária, esquelética e também que afeta a estética facial de nossos pacientes. Então, estamos muito acostumados a tratar os pacientes com elásticos de classe 2, exodôncias, os propulsores fijos, como Twin Force, Forceps, entre muitos outros, e também distalizadores que são apoiados em mini implantes ou distalizadores intraorales, pero o que les vou apresentar é uma novidade, que é o aparato de Carrier Motion. Este aparato, docs, ele foi criado em 2005 por el Dr. Luis Carrier, que é um espanhol. Eu tive o prazer de conhecê-lo em um congresso e é muito boa gente. Então, quando ele criou seu aparato, que era chamado de Distalizer, este aparato, a ideia era promover a correção temprana da classe 2 e depois qualquer outro dispositivo a ser a alineação e nivelação. Pero este aparato se quedou mais conhecido agora, recente, por causa da utilização de los alineadores e eu vou lhes explicar melhor isto, está bem? Então, mira, de uma maneira geral, este aparato que é muito sencillo, indicado para a classe 2 dentária, necessita ser cementado. Ele vai solamente de canino a molar, tem como se fosse um braço de força, onde o paciente vai apoiar o elástico. Então, necessitamos da colaboração do paciente, sim, para este aparato. Pero esta colaboração são em fases iniciais do tratamento, ou seja, quando o paciente já está mais motivado. Então, este aparato, docs, vai corrigir esta classe 2, primeiro com a utilização de los elásticos. Vamos a necessitar de um anclaje inferior, temos algumas opções. E depois, quando a maloclusão está corrigida, é só fazer a fase de alineação e nivelação, que pode ser com alinhadores, com brackets, com autoligable, não importa a mecânica. Então, depois de alguns anos de la criação de Carrier Distalizer, Carrier regressou com novas apresentações do aparato. O aparato há hoje vários colores e o que mais utilizamos são os transparentes e este aparato tem como patente Sagittal First, ou seja, vai corrigir primeiramente o problema sagittal. Este aparato é dividido em algumas partes. A parte mesial é esta parte onde vamos cementar em los caninos e é onde se queda o apoio del gancho. A parte distal, também chamado de extremo distal, é onde se queda em el molar. Então, nós lo cementamos em el molar, ele tem uma base com já um encarre, como se fosse um V, que encaja perfeitamente em el surco vestibular central del primeiro molar superior. Então, é muito importante acompanhar esta anatomia do aparato com a cara vestibular del diente. Docs, este extremo distal, ele é como uma rodilha, ele tem uma articulação que se mueve e isto tem uma função. Mira, 83% de los casos de los pacientes que são classe 2 apresentam um molar girado hacia mesial. Esta é uma situação que já é muito conhecida, por isso que
muchas personas hace años crearon los distalizadores pensando que al corregir esta giroversión también ganamos más espacio en el perímetro del arco y por eso se queda más fácil de corregir la clase 2. Entonces, para corregir esta giroversión, el extremo distal del aparato presenta esta articulación aquí que va a girar 15 grados alrededor de su eje largo y va a nos ayudar en la corrección de la clase 2 y la ganancia del espacio para el arco. Entonces, mira, docs, el aparato es muy sencillo, es solamente cementar, igualito cementamos los brackets y los efectos esperados deste aparato, então, o paciente vai utilizando o elástico de classe 2 e vai tendo uma correção da giroversión del molar, vai abrir diastemas em la região anterior e depois nós com a segunda fase do tratamento, podemos cerrar este espaço e vai diminuir o overhead do paciente também. Os objetivos de este aparato es corrigir la rotación del molar superior y corrigir la angulación del molar superior. Também distalizar la unidad canina y molar, controlando el torque y la angulación. Por isso que tem este extremo distal que vai ser esta giroversión mientras el paciente vai utilizar los elásticos de clase 2. Sempre com este objetivo de utilizar forças leves de ativação, respeitar as estruturas periodontales e o principal objetivo é estabelecer a plataforma de classe 1, que é nossa classe 1 bilateral. Este aparato também pode ser utilizado solamente de um de los lados. Então, os pacientes que apresentam classe 2 subdivisão é uma boa alternativa utilizar o aparato de Carrier. Então, o objetivo é este, vamos alcançar a classe 1 para depois qualquer outro aparato alinear e nivelar os arcos mais adelante. Então, aqui são algumas imagens do manual de Carrier que nos mostra esta movimentação, então, de antes e depois, em uma vista oclusal. Então, esta distalização. Docs, a distalização, nós sabemos que é um desafio para o ortodoncista. Então, vemos as investigações atuais já nos mostra que esta correção é hecha mais em el arco inferior por causa da utilização de los elásticos e que em el arco superior temos mais angulação distal do que a distalização de corpo propriamente dicha, está bem? Então, é um aparato que funciona muito bem, os pacientes estão mais motivados ao início do tratamento e colaboram mais com nossos tratamentos. Nós podemos utilizar este aparato para os pacientes que estão em crescimento e também os adultos. Os pacientes em crescimento, eles têm uma média de 3 a 6 meses de tratamento para uma correção de uma classe 2 severa, média, 3/4 de classe 2. Agora, também é eficaz para os pacientes adultos, só que leva um pouco mais de tempo, de 5 meses a 10 meses de tratamento, está bem? Os efeitos das movimentações são similares entre os niños e os adultos, pero é mais rápida a correção em los niños. E em arco inferior, que necessitamos então? Podemos elegir qual vai ser nossa anclaje. Se você não deseja nenhuma movimentação em arco superior, você pode utilizar mini implantes como anclaje em arco inferior. Ou também arco lingual de Nance, que vai nos ajudar a evitar controlar a giroversión de los molares inferiores, pero no nos ajuda em controlar o movimento
movimento vestibular de los dientes. Então, solamente este efecto colateral, que é muito comum quando o paciente utiliza muitos elásticos, este movimento de giroversão, que é uma consequência, é controlado quando utilizamos arco lingual de Nance, está bem? Também é uma das opções. E a opção que é a mais atual, a que mais agora está assim utilizando, são os alinhadores. Docs, imaginem vocês tendo um paciente que seja média classe 2 bilateral. Este paciente chega para tratar com alinhadores. Al hacer el escaneo, el diagnóstico, la planificación, es normal ser necesario muchas placas de alinhadores por causa de la maloclusión. Entonces, el tratamiento se queda más caro y el paciente necesita utilizar muchas cosas removibles. Es una placa superior, una inferior, los elásticos que se quedan en las placas também já diminui a estética de los alinhadores. Então, quando nós corrigimos a classe 2 primeiro, vai ser menos placa e o tratamento se queda menos costoso a nossos pacientes. Então, este aparato agora vem ganhando muita força e também há marcas brasileiras que já desenvolveram seus próprios distalizadores, como este de Carrier, para utilizar antes de tratar os pacientes com alinhadores. Então, uma das opções é já começar a alinhação e nivelação com alinhadores inferiores e os mesmos são utilizados como anclaje. Também podemos utilizar os aparatos fijos, já começar cementando o arco inferior, alinhando e nivelando, mientras o paciente vai utilizando os elásticos de classe 2 e já corrigindo o problema sagital. Mira como é hecha esta instalação. Não é necessário ter a regra de Carrier, está bem? Podemos fazer a medição com qualquer regra que seja flexível. Então, nós vamos medir o surco central do primeiro molar superior e a cúspide, a mitad, a ponta de cúspide do canino superior. Ah, Doc, meu canino está desgastado, então centralizado em este canino, está bem? Mira, então, este paciente com a regra de Carrier já nos permite poner onde está o primeiro molar e aqui, bem na cúspide, está um aparato de tamanho 25. Então, temos 3 tamanhos comercializados, 23, 25 e 27 milímetros também. Então, já medimos e agora vamos preparar o diente do paciente. Então, primeiramente, o ataque ácido e depois adesivo. E vamos poner, me gusta muito cementar com resina de restauração, está bem? Para ter um pouco mais de retenção, mais segurança em esta cementação. Então, ponemos a resina e mira, docs, este é um Carrier transparente, também chamado de clear. E é muito importante este momento de mirarmos em la oclusal para vermos se esta base onde tem este V vai se encaixar em el surco central do diente, está bem? Depois vamos quitar o excesso da resina, fotocurar o aparato e vamos elegir a força que vamos utilizar os elásticos. Então, Carrier tem seus próprios elásticos, mas vocês podem utilizar as marcas que já estão acostumados das ligas. A ativação é feita em el primeiro mês com elásticos 1/4 de força mediana. Então, o paciente com uma força de aproximadamente 170 gramas de força e
todos os próximos meses é utilizado elásticos 316 pesado. Esto hasta la corrección de la clase 2 y es muy importante llevar en cuenta la sobrecorrección y también la estabilización, la necesidad de disminuir gradualmente la cantidad de fuerza de los elásticos antes de tener esta mecánica. Muy importante explicar a los pacientes cómo poner los elásticos. Entonces, el paciente tiene que entrenar adelante de ti como é o que ele está haciendo, vamos conferir, está bem? Não há muito secreto, porque na realidade o paciente só tem gancho em el arco superior para poner estes elásticos. E aqui, então, está lista a instalação. E este é o aparato de Carrier. Se você não conhecia, é um aparato que funciona muito bem e exige a colaboração do paciente para funcionar, está bem? Pero temos muitos buenos resultados com este aparato. Eu sou a doutora Ludmila Lima, doutora em ortodôncia de UniCPO e nos vemos em la próxima classe.